O preço dos combustíveis pesa no bolso do consumidor e pressiona a inflação no país. Mas para os estados, o reflexo é inverso. Minas Gerais apresentou a maior arrecadação de ICMS sobre combustíveis dos últimos 5 anos. Dados da Secretaria Estadual de Fazenda revelam que de janeiro a agosto, a receita com imposto chegou a 8,3 bilhões. Professor Blas Paulo, como que você vê todo esse cenário? Então, Guilherme, alegria falar com você, prazer imenso falar com a nossa audiência, pessoas que nos escutam em Patos de Minas, em várias cidades aqui da nossa região. A verdade é o seguinte, quando tem alguém passando um aperto, passando um apuro, não é raro dizer que alguém está ganhando com isso. Então, dizer que todo mundo perde com a inflação não é uma verdade, pelo menos não absoluta. Porque o que acontece? As arrecadações, em geral, elas aumentaram. E aumentaram não necessariamente porque se vende mais, mas o que acontece? Um produto que até um certo tempo, por exemplo, custava na casa de R$4, e de repente ele passa a custar R$6,59, R$6,70, em alguns lugares R$7, a alíquota ela não aumenta, mas o valor que ele vai receber desse aumento vai para o cofre do Estado. E veja, aí eu estou falando os governos como um todo. Por isso que a gente tem um problema no PIB, ou seja, não parece que o PIB vai subir, mas a gente percebe uma certa clareza na questão que aquilo que se arrecada está aumentando. Ou seja, não porque se produz mais, mas o que se produz passou a ser mais caro. E aqueles que têm condições, eles vão repassar os seus custos, né? Principalmente as empresas, que têm uma estrutura já grande, né? As redes de supermercado, aqueles que estão na área dos combustíveis, o pessoal, por exemplo, na área de saúde. Então, tudo isso somado faz com que esse ICMS do Estado de Minas, né, que eu acho que só pede para São Paulo, ele se torne uma forma, vamos dizer, muito robusta para que nós tenhamos um aumento de arrecadação. A questão que eu coloco é a seguinte: sabendo o reflexo disso na inflação, sabendo de pessoas que voltaram a cozinhar utilizando álcool comum, porque não tem condição mais de comprar o gás, inclusive pessoas já estão aí se ferindo, aumentou nos hospitais o número de pessoas que passaram a cozinhar com gás e acabaram se queimando e tiveram que ser internadas. Aonde que eu quero chegar? Falta, não só por parte do governo de Minas, acho que é um olhar mais amplo, de perceber que uma ação social concreta também é a redução de impostos. Nesse aspecto, eu apoio o governo federal quando ele faz aí o seu alinhamento dizendo, olha, o governo federal abaixou, agora está na hora dos estados. É preciso que também cada estado, de forma especial, vamos falar do nosso, também pague o preço, que ele também, vamos dizer, absorva uma parte desse impacto. Não é brincadeira olhar para uma bomba de gasolina, quase R$7, em alguns lugares já R$7 em Minas Gerais o preço do combustível, o que pode nos levar a entender, com esse aumento próximo do diesel, que isso não está perto de acabar. E isso já começa a criar um problema sério, aonde hoje já começam a pipocar em alguns lugares, em alguns sites, em alguns órgãos de imprensa, que agora sim, os caminhoneiros estão se organizando para uma greve. E se essa greve acontecer, o que estava ruim vai ficar pior. Brás, e a gente precisa pensar, né, que se já é um valor muito alto, pesa muito no bolso daquelas pessoas que precisam trabalhar, que dependem desse combustível para trabalhar, que é o caso dos caminhoneiros, o caso das pessoas que trabalham com aplicativo, que a gente estava falando essa semana aqui na nossa participação, e tantas outras pessoas que dependem do combustível para exercer sua função. Então, isso é realmente muito preocupante. O efeito cascata, Guilherme, ele é um mal do nosso país. E veja, sempre que você tem o aumento do valor do combustível, seja o óleo diesel, seja a gasolina ou o álcool, e no caso da gasolina e do álcool nós temos algo interessante, porque eles se complementam na bomba. A nossa gasolina tem álcool,
Então, o álcool que poderia hoje, né, o etanol, a gente não pode falar mais álcool, mas o etanol, que seria um combustível limpo a um preço acessível, ele acaba competindo de igual para igual com a gasolina, porque se custa aparentemente mais barato, ele tem dentro do tanque de combustível, né, ali no motor, ele consome um pouco mais. Então, acaba empatando esse resultado. E vai impactar cada vez mais as pessoas que precisam do automóvel. Muita gente já voltou a usar o transporte público, o que não é ruim em si. O ruim é a razão. A pessoa vai deixando de ter o poder de escolha. Ou seja, ela não está indo por uma questão de consciência, utilizando o nosso transporte coletivo, que é muito importante, mas é porque ela não consegue mais ir, por exemplo, trabalhar de carro. Até o pessoal que hoje faz frete com motos, principalmente as motos que tem aí, né, aquele carrinho anexo, até essas pessoas elas estão reclamando, ou seja, até quem está andando de moto está pesando no custo da entrega o aumento dos combustíveis. Ou seja, esse ICMS mineiro, né, o governador podia mandar um projeto para a Assembleia que fosse temporário, que fosse por um período, que fosse o resto de ano, mas já nos ajudaria muito a equilibrar as contas e ajudar as pessoas a ter, de fato, uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, falando sobre o preço do combustível em Minas Gerais, essa relação com os impostos, com o ICMS, conversamos com o professor Braz Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.